É isso aí, pessoal. Estamos aqui, segunda-feira, dia 6 de agosto. Não é isso, Carlos? É isso aí, olá pessoal. Hoje, segunda-feira, temos por título Os Tessalonicenses Perseguidos. Ok. Nessa lição de segunda, né, Paulo mostra a comparação que Paulo fez em relação à perseguição que os Tessalonicenses sofreram dos gentios e a perseguição que os cristãos sofreram dos judeus palestinos. Nós sabemos que os judeus perseguiram muitos cristãos, por quê? Eles eram cristãos também, só que eles tinham aquela perfeição, aquela forma de adorar a Deus que eles achavam que era correto e acabavam perseguindo aqueles outros que não estavam agindo daquela mesma forma. Então Paulo faz uma comparação, que assim como os cristãos suportaram a perseguição dos judeus, na sua carta ele fortaleceu também os tessalonicenses para que assim suportassem também essa perseguição, né? Ele mostra também que alguns desses cristãos tessalonicenses, eles eram judeus, desses mesmos que perseguiam os cristãos. E eles até se perguntavam por que, quando o evangelho chegava até os outros judeus, eles sentiam tanto ódio. Porque quando eles conheceram o evangelho, eles viram que era algo confortador, algo que transformava. E os outros judeus achavam que era algo que deveria ser destruído e tal. Então eles também não entendiam isso. Paulo relembrou também que essa oposição vem desde a época, porque foram essas mesmas pessoas que matou Jesus. Então já vem de longo prazo essa questão dessa violência para com os cristãos, essa perseguição. Ele fala também em relação que vem desde a época também que eles mandaram, que eles acabavam matando os profetas de Deus para silenciar. Aqui em 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16, tem o seguinte, ó: eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Nesse texto, aqui Deus expressa que a ira em relação a esse povo que agia dessa forma, ele mesmo teria, que Paulo, como se ele tomasse um fardo de Paulo, que seria ter a ira dessas pessoas, porque Paulo poderia revidar como esse povo perseguia tanto ele, os judeus, e no caso os gentios perseguindo os tessalonicenses, eles poderiam também voltar contra eles e revidar da mesma forma. Mas aqui o próprio Deus diz que essa ira seria para ele. Então ele aliviou Paulo de qualquer atitude, de qualquer palavra, de qualquer ato que viesse a revidar essa ira. Então, em outras palavras, Deus está a todo momento tomando conta dos problemas, independente de qual seja. Que durante essa semana nós possamos estar nos apegando mais a Deus, confiando, assim como Paulo teve essa ajuda de Deus. Deus cumpriu a promessa na vida de Paulo, que nós possamos também estar depositando nossa confiança para que Deus possa assim estar agindo, porque o que Ele mais quer é tomar nossos problemas em suas mãos para resolver. E agora nós chegamos na parte da lição externa a Paulo, a parte que ele apresenta o seu amor, a sua amizade para com os Tessalonicenses. É muito importante que você leia o texto 1 Tessalonicenses 2, de 17 a 20, porque esse texto ele deixa claro para nós quanto Paulo desejava encontrar os Tessalonicenses. Em primeiro lugar, esse texto deixa claro que os Tessalonicenses não eram meros membros da igreja. Eles eram amigos de Paulo. Paulo os tinha como amigos. E por ele ter esse amor para com os Tessalonicenses, ele tinha uma certa autoridade para dar conselhos a eles. Então, os conselhos são mais bem recebidos quando são fundamentados no amor. O conselho, quando é fundamentado na imposição, naquele respeito autoritário, ele não é bem aceito pela pessoa que o está recebendo. Tem uma outra questão interessantíssima, que é a questão de que Paulo amava os Tessalonicenses, mas ele atribuiu ao diabo a falta de possibilidade dele vê-los. Isso primeiro deixa claro para nós que o grande conflito é real. Desde os tempos dos Tessalonicenses, entre Deus e Satanás, tentando receber adoração, tentando ser o centro da nossa vida. E em segundo ponto, uma coisa muito interessante.
É plano de Deus que os líderes estejam junto com a igreja, todos unidos, todos envolvidos. Só que é plano do diabo que essa união não ocorra, não aconteça. Então é muito interessante você pensar nisso nesse texto. O diabo luta na sua vida, na minha vida, para nos fazermos estar desunidos. Não é de interesse dele que as pessoas estejam unidas no Evangelho. Mas seguindo esse ponto, nós vemos que tudo isso trouxe um sofrimento tão grande para Paulo, que ele chegou a comparar a sua separação dos Tessalonicenses como se os pais dele tivessem morrido, e como se ele assim estivesse órfão. Então a relação era muito forte, era muito um amor intenso para com eles. Por que isso? Porque os Tessalonicenses, como já foi dito em uma outra lição, em algumas dessas semanas, os Tessalonicenses, eles representavam a validação do trabalho de Paulo aqui na terra. Os Tessalonicenses eram a esperança, eles fortaleciam a esperança que Paulo tinha de ver Jesus e dizer para ele: Senhor, aqui estão os frutos do meu trabalho. Paulo queria que no fim houvesse evidência de que sua vida tinha feito diferença na vida dos outros. E isso é muito interessante. E para nós entendermos tão claramente o sentido de nós vivermos esse amor que Paulo viveu para com os perdidos, tem uma pergunta muito interessante. Como tudo que fazemos nesta vida afeta de alguma forma a salvação dos perdidos? Por mais agradável que seja falar sobre esse ideal, como podemos viver de acordo com ele? Olha só, se você realmente pensar sobre o destino deste mundo, o que realmente importa a não ser a salvação dos perdidos. Porque o destino desse mundo é a destruição. Se nós pensarmos apenas no destino desse mundo, a única coisa que vai importar para mim é estar no céu com as pessoas que eu quero estar. Porque se nós pensarmos apenas aqui, este mundo só tem um destino destrutivo. Então, a esperança e a alegria de Paulo estavam fixados na amizade que ele tinha com os Tessalonicenses. A nossa esperança, a nossa alegria deve estar fixada em salvar os perdidos. É isso, que nós possamos a cada dia estar, como Paulo, desejando muito a salvação daqueles que estão perdidos, e não só levá-los aos pés de Cristo, mas também como Paulo desejava estar acompanhando aquela igreja, que nós possamos também estar dando o máximo de apoio possível àquelas pessoas que nós levamos ao Evangelho. Pois é isso aí, pessoal.